pé é muito articulado, muito. Então, o convite dessa massagem hoje é ir sondando essa disponibilidade das articulações do seu pé. E são microarticulações, então são movimentos muito sutis mesmo. Então, a gente vai chegando com as mãos para que os pés vão acordando, né? Vamos dizer assim. E aí, a gente está há algum tempo já nesse primeiro pé. Então, se vocês quiserem já ir finalizando, para quem começou, né? Desse primeiro pé já há algum tempo, a gente finaliza só com as mãos em concha, fazendo a tapotagem. Quem chegou agora, fica um tempinho mais, tá? Não tem problema. Ó, então, faz a tapotagem. Fecha um pouquinho aqui a mão em punho e faz uns toquinhos aqui no calcanhar. Então, acorda um pouquinho mais precisamente agora o calcanhar. Veja se esses toquinhos reverberam na sua perna também. E aí, para terminar, tira os dedos aqui, ó, como se fosse tirar. Cria um prolongamento nos dedos. Do centro para as extremidades. E soltou, desceu. Observa um pouco esse pé. Faz um comparativo aí, mais breve, né, hoje. Se você já percebe alguma diferença depois da massagem. Se ele fica mais arejado. E aí, olhando para ele, resgatem um pouquinho. Se alguém não lembrar do que eu estou falando, me chama, tá? Pode ligar o microfone. Mas tenta resgatar um pouquinho aquele apoio do triângulo. Eu não sei se vocês se lembram, o apoio do triângulo é aqui. A gente vai perceber o ponto de contato da base do primeiro dedo. Bom dia, Roseli. É a Roseli que entrou? Eu tenho que chegar perto, né? Então, ó, o triângulo, bem-vinda! A base do primeiro dedo, a base do quinto dedo e um ponto mediano aqui no calcanhar. Então, observa se esse pé massageado, se ele tem esses 3 pontos de contato sobre o chão que formam um triângulo. E se esses 3 pontos estão bem distribuídos, se eles estão igualmente distribuídos, tá? E aí a gente vai chamar o outro pé. Então, ó, para quem tá chegando, a gente tá no segundo pé. Vai chegando. A nossa massagem inicial. Isso. E se não tiver igualmente distribuído, o que a gente faz? Oi? E se não tiver ainda igualmente distribuído, o que a gente faz? Ah, então. Faltou meu dedinho não aporta. O seu dedinho, você percebe que ele tá com menos contato do que o dedão? Tá. Então, vamos fazer assim, ó. Nesse primeiro momento, a gente observa e aí constata isso, deixa registrado. E aí, depois, quando a gente levantar, a gente vai olhar um pouquinho mais para isso. Tá bom? Tá bom. Tá. Lembrem que sempre são convites, né? Então, além de serem convites, sempre é o corpo do dia. Então, vocês vão observar muito como é que os pés estão hoje. Pode ser que semana passada estivessem de um jeito, hoje de outro, semana que vem, né? Então, vamos sempre olhar com essa generosidade também. Porque quando a gente fala em corpo, a gente fala em processualidade, né? Então, assim, é claro que eu, quando trago o triângulo dos pés, eu trago pensando em garantir uma base mais estável. Mas cada pé tem uma configuração, cada pé tem uma história. Então, a gente vai sempre trabalhando com esse diálogo aí, né? Entre a instrução e o seu singular aí, o seu pé, a sua história, que está aí na sua estrutura, tá? Quem chegou? Ué, acho que é a Wanda que entrou de novo. Não sei. Bom, gente. Então, ó, o foco da massagem hoje é nessa disponibilidade articular. Então, a gente amassa a região dos dedos, percebendo
todo esse movimento que acontece no pé em função das articulações, né, dos encontros entre os ossos. Então, vamos para a região dos dedos. Depois, vamos para a região do meio, que é a região do arco do pé. Ixi! Ixi, aconteceu alguma coisa. Ai. Acho que a Roseli está apresentando, Roseli. Acho que voltou. Aê! Acontece. Acho que ela saiu. Não, tá aí, tá aí. E a região do calcanhar também. E aí nós fizemos também um procedimento específico, né, em cada um dos dedos, que é perceber essa qualidade articular, né, esse movimento no primeiro dedo. Então, pega um pouquinho no primeiro dedo do seu pé e veja se ele dobra em 2 lugares, né? Veja essa disponibilidade dessas 2 articulações do primeiro dedo. E aí, quando a gente passa para o segundo dedo, a gente já vai observando que são 3 pontos. Então, são 3 pontos articulares, 3 encontros de ossos. Então, dá uma observada também se existe um movimento nesses 3 pontos de encontro. E aí, vocês vão passando para o terceiro. Quarto, que também, né? Terceiro e quarto também são 3 pontos de apoio. E o quinto e último. Aí, a gente finaliza na tapotagem. Então, as mãos aqui, dorso e sola, faz uma tapotagem. E aí, depois que fez a tapotagem, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou chegar mais pertinho, tá? A gente vai tirar os dedos. Então, tira os dedos do pé. Tira, deixa um prolongamento. E por último, com a mão em punho, dá uns toquinhos aqui, ó, no seu calcanhar. Eu não tô conseguindo ver os pés de vocês e não tem problema, mas nessa hora cuidem para os pés ficarem relaxados mesmo. Para o pé não ficar assim, ó, mas para ele soltar mesmo. Então, garante que ele tá bem solto para você fazer esse toquinho, que às vezes a gente segura um pouco o pé, a ideia é deixar ele solto. Então, né, garantam que o pé tá bem soltinho, assim, principalmente essa articulação do tornozelo. Aí. E aí, mais uma vez, os 2 pés serão apoiados no chão. Então, apoia os 2 pés no chão. Observa esse apoio dos triângulos, o quanto ele pode estar sendo ou não efetivo aí nesse momento. Se você sente essa mesma aderência, né? Base do primeiro dedo, base do quinto dedo e mais ou menos uma região central dos calcanhares. Isso. E hoje nós vamos introduzir, né, resgatar um pouquinho, na verdade, o tópico da técnica que chama apoios. Então, a gente vai fazer um primeiro espreguiçar, pensando nas articulações mesmo, mas de uma forma muito sutil. Então, da mesma maneira que as mãos disponibilizaram e acordaram os ossos dos pés, são as mãos que vão tocar as articulações e aí, a partir do toque, a gente movimenta de um jeito bem isolado. Então, eu vou direcionar essa primeira parte para a gente ir fazendo juntas e passando por todas, tá? Então, vai ter hora que a gente vai usar as 2 mãos
e vai ter hora que a gente vai usar uma mão só. E aí eu vou comentando. Eu vou chegar pertinho, então qualquer dúvida também vocês me perguntam. A gente vai começar pousando as mãos no maxilar aqui, ó. Ombros soltos. E convido o seu maxilar para mexer um pouquinho. E aí, deixa escorrer, deixa escorrer. Pode deixar escorrer, isso. Agora vocês escolhem a mão que vocês querem começar, tá? Então, vocês escolhem uma das mãos, e aí a gente vai pousar essa mão sobre essa articulação que é bem sutil entre a clavícula do lado oposto da mão que você escolheu e esse osso aqui do centro do peito. Então, pousa a mão sobre a sua clavícula, independente do lado, tá? Qualquer lado que você queira. E movimenta o seu ombro, mas tenta fazer um movimento bem pequenininho mesmo, para sentir essa articulação acordar. Dá bom dia para ela. Quem quiser, né, sentir o convite também pode fazer de olhos fechados, que às vezes é mais gostoso, né, é mais fácil de perceber. E percebam se esse movimento, que é pequeno e sutil, se ele pode alterar a sua respiração de alguma forma. Se dá vontade de bocejos, de uma respiração mais profunda. Vai sentindo qual é o convite. E olha só, essa mesma mão que está pousada aí sobre a clavícula vai pousar sobre o ombro. Então, o ombro do mesmo lado que você já escolheu, tá? Ainda não muda o lado. Posiciona a mão do jeito mais confortável e agora convida o braço a movimentar esse ombro, tá? Então, é um movimento um pouco mais amplo e para várias direções. Pode ter algum alcance também, se você quiser um pouco mais acima, atrás. E a mão que apoia, ela não apoia suave, não, ela deixa o peso dela. Então, a mão que está apoiando, ela tem que estar bem aderente na sua articulação. E aí, deixa a mão deslizar lá para o cotovelo, e aí envolve o seu cotovelo da maneira que for confortável, e também convida para um contato bastante aderente. Então, assim, você tem que sentir mesmo que a sua mão ela está aí presente, tá? Não é um toque sutil, é um toque mais presente. E aí o cotovelo move a partir desse apoio. E aí a gente escorre um pouco mais, vai para o punho. Mesma coisa, tenta envolver seu punho. E é o punho que movimenta. Então, a mão que toca o punho, ela está só percebendo essa movimentação. É isso. E aí, agora a gente vai aqui para os dedos, mas na verdade, os dedos a gente vai fazer só um deslizar, tá? Só desliza por eles aqui, ó, deixando eles bem compridos, igual a gente fez com os pés. Isso. E aí, por um instante, deixem os dois braços soltos, um de cada lado do seu corpo, e feche um pouquinho os olhos. Percebe se tem alguma diferença só de ter feito esse passo a passo aí. E se alguém quiser comentar, fica muito à vontade. Se quiser abrir o microfone para falar, se percebe alguma diferença entre um lado e o outro. Sinto bastante diferença. Ficou mais pesado, tá, professora? Legal. Então, a Wanda comentou que ela sentiu um peso. Veja se para vocês faz sentido também. Para mim ficou uma entrega, ficou mais entregue. Legal. Então, a Mari trouxe essa questão da entrega. Observa se para vocês aí também faz sentido.
braço do exercício ficou mais comprido do que o outro. Legal. Então, observem isso também. Se o comprimento dessa lateral, desse braço, está maior em relação ao outro. Eu percebo também uma distância maior entre a ponta da minha orelha com o meu ombro. Veja se para vocês isso faz sentido. Acho que a Rona está falando, mas o microfone está desligado. Rona. Pode ir ligando. Sim. Mais macio, mais fluido o braço que foi tocado. O outro parece estar mais duro, mais insensível. Legal. Então trouxe até para essa percepção mais sutil, né? Mais disponível. Vejam se para vocês faz sentido, para mim também faz sentido. Bom, então, ó, lembra que esse lado já foi feito. Então, esse lado já está espaçoso, pesado, comprido. A gente mantém esse peso, esse comprimento e essa disponibilidade, e aí a gente vai convidar o outro lado também a entrar nisso. Quem mais quiser pode ir ligando o microfone e falando, tá? Mas enquanto isso a gente vai dando essa continuidade aqui. Então você pousa a mão entre a clavícula e o osso daqui do centro do peito e faz o movimento com a clavícula, né? Movendo o ombro também. Lembra que a mão, ela toca e ela tá presente aí. Então não é um toquinho sutil, superficial. Né, ela tá bem palmada, assim, tá com a palma inteira apoiada nessa região. E aí vai vendo se isso muda a sua respiração, né, esse simples movimento, e se às vezes... Ai, Wanda, o seu microfone ficou ligado. Você pode desligar, por favor? Não, é que eu liguei para falar porque eu preciso fazer com a própria mão esquerda. Depois do ombro para baixo, a mão direita alcança. Ah, desculpa. Okay? Não, tudo bem, tudo bem. Se ficar confortável, tá tudo certo, tá bom? Ok. Então, vamos escorrer agora essa mesma mão para o ombro, no alcance que for possível. Lembra que o ombro que já foi relaxado, né, ele não sobe, então tentem manter ele projetado. E aí a gente faz o movimento com o ombro. E já traz o braço, né, para um alcance maior. Eu, às vezes, sinto esse lado, que é o meu direito, né, eu uso bastante ele, às vezes ele estrala um pouquinho. Então, não acho que seja um estralo muito bom esse. Então, eu vou fazer um pouco menor esse lado. Percebam vocês também. Tá? Se vocês notam que tem alguns solavancos, reduz. Aí a gente respeita e reduz. Deixa escorrer lá para o cotovelo. Da maneira como for mais confortável. Deixa escorrer lá para o punho, envolve mesmo. E aí, nesse momento, tentem ser bem precisas, tá? De movimentar realmente só o punho. Tentar deixar o cotovelo e o ombro em pausa. E varre os dedos das mãos, deixando mais compridos. Coloca aí os braços, um de cada lado, percebe, né, se deu uma igualada. Às vezes, a diferença ainda se mantém, tá? Vejam como é que isso ressoa, se deu uma certa harmonia entre os lados, ou se tem um lado ainda um pouco mais entregue, comprido, enfim, fresco, né? E aí a gente vai pegar uma das mãos também, vocês escolhem qual, vai acompanhar aqui, né, vai segurar aqui a região de trás do pescoço, onde tem as vértebras, e vai convidar um movimento também da cabeça, que pode ser bem livre, tá? De um lado para o outro, fazendo sim.
Fazendo não. E, ó, a gente vai se despedir do pescoço, dessa região do pescoço, desse movimento, varrendo lá por cima. Então, você varre lá para cima, varre o cabelo, varre essa região posterior da cabeça e solta. Aí. Com as duas agora, a gente vai envolver as laterais da caixa torácica, então, numa altura confortável, e aí convida a caixa para o movimento. E quem estava semana passada, aquele direcionamento que a gente trabalhou bastante na semana passada, a caixa expirada. Eu travei? Travou. Travei, mas voltei. Voltou agora, mas você estava travada. Eita, nós. Tá. Então, o movimento da caixa pode ser lateral, para frente, para trás. Com as duas mãos também a gente alcança a lombar. Então, deixa a mão bem palmada aí também, né, na região da lombar. E aí vai tentando fazer, vai buscando esse movimento agora com a lombar. E aí na lombar, gente, a gente vai vir aqui um pouquinho para a lateral da bacia, vai varrer a bacia para baixo, na direção do assento. Varre algumas vezes. E aí a gente vai envolver com as duas mãos a articulação da coxa. Vai mobilizar um pouquinho também. A articulação deixa escorrer, vai para os joelhos. Mesma coisa, ó, uma mão na frente do joelho, outra mão atrás. Faz o movimento com o joelho. Deixa escorrer e finaliza no tornozelo. Se quiser apoiar, tudo bem, tá? Ou quiser suspender ele aqui. Então, faz a movimentação. Isso. Varre lá para os dedos e apoia. E o outro lado. Entre as coxas, né? Aliás, ao redor, né? Da outra perna. Deixa escorrer, vai lá para o joelho, uma mão na frente, a outra atrás. Envolve, dá um apoio de suporte para o seu joelho. Deixa escorrer, vai para o tornozelo. Dá esse apoio, esse suporte. Move o tornozelo. E deixa escorrer além dos dedos aí e pousa. Muito bem. Olha só, então, passado esse momento dos apoios por todas as articulações, a gente vai entrar agora numa movimentação um pouco mais genuína, agora só para finalizar o espreguiçar. Então, eu vou até colocar uma música para acompanhar. O convite vai ser mexer todas essas articulações da maneira como vocês se sentirem mais confortável. E a gente vai construindo esse espreguiçar, como eu falei, né? De um jeito bem intuitivo, aquilo que você precisa hoje. Então, veja por onde você quer começar esse espreguiçar. E esse espreguiçar vem de um movimento das articulações. Então, só que agora tentando
já olhar um pouco mais para o espaço. Então, agora tem aqui, né, eu e as minhas articulações, o meu movimento articular, mas também um olhar que já, de vez em quando, apoia no espaço. Então, tem um espreguiçar muito interno e um apoio que olha e vê. Ou é um móvel, ou é uma paisagem aí, quem está perto de janela, ou é a tela de vez em quando. E a música que eu escolhi, ela vai dar uma ambientada, ela vai somar com esse espreguiçar de vocês. Vocês me falam se estão ouvindo bem, tá? Vocês podem me dar um joinha. E eu tô vendo que às vezes está ressoando até num contato mais próximo, né? Então, é muito bem-vindo isso mesmo. Como nós acordamos pelo contato próximo, vocês podem realmente experimentar e expandir, mas de vez em quando chegar e retomar um contato, né? A mão pousar novamente. E aos poucos, esse movimento ele vai expandindo tanto que vocês vão realmente fixando aí o apoio, apoiando sobre os dois pés e se colocando numa verticalidade aí. Então, a gente vai chegando no nível alto, vai deixando a cadeira, muito gradual nesse espreguiçar, isso aí. E aí vocês podem até, né, nessa conexão aí com o espaço, articulações, podem pegar a cadeira, deixar ela de lado, encosta um pouquinho. E aí nós vamos fazer uma pausa aos poucos, né? Então vocês aos poucos vão reduzindo o movimento de vocês. Muito aos poucos, chegando num eixo, numa verticalidade, deixando só um ressoar. Se ainda tiver resquício, né, de respiração, de bocejo, deixa chegar, abre, né? A gente tá abrindo espaço, então o bocejo, quanto mais ele chega, às vezes a gente até junta umas lágrimas quando boceja, mas é super bom. A gente tá com o movimento, né, se lubrificando as articulações, os olhos, tudo. E aí, nesse posicionamento agora, no nível alto, né, em pé, com os dois pés apoiados no chão, a gente não vai precisar olhar agora, né, porque a gente já tem ali na sola dos pés esse sentido tátil que sabe onde está pisando. Então, você projeta o seu olhar para o horizonte, percebe, mantendo o olhar apoiado e projetado para o horizonte, esse apoio que nasce dos pés. Então, sem nem precisar olhar, sintam, né, percebam o triângulo dos pés. Então, se existe esse apoio que distribui por igual o contato no chão, na base do primeiro,
na base do quinto e numa região central do calcanhar. E como que esse triângulo acontece no seu corpo? Se às vezes tem uma tendência de um apoio um pouco menos aderente no primeiro dedo, ou se é no quinto dedo, ou se ele cai um pouquinho para dentro ou um pouquinho para fora. Então, num primeiro momento, observa como é que é a sua configuração aí dessa construção de eixo. Isso. E aí nós vamos para um deslocamento no espaço, mas dessa vez vai ser um deslocamento em que nós vamos nos apoiar só na região dos dedos. Então, a gente vai elevar os calcanhares do chão, não precisa ser muito, pode ser sutil, como se fosse um salto alto mesmo, e a gente vai levar os pés para deslizar, percorrer esse espaço, levantando os calcanhares. Os tornozelos e os joelhos estão super flexíveis, então não enrijeçam os joelhos, garantam que os joelhos estão flexíveis. Tchan, tchan, tchan. Isso. E agora a mesma coisa, mas invertendo. Os dedos levantam e os calcanhares, eles pisam, tem apoio. Joelhos bem flexíveis, tornozelos e coxas também. E aí volta a apoiar o pé inteiro no chão e anda com o pé inteiro no chão. Desloca um pouquinho. Agora, a gente vai alternar as laterais. Então, são as bordas, né? A borda de dentro, joelho e tornozelo bem dobrado. Amassa o chão um pouquinho com essa borda. Se for confortável. E agora, a borda de fora. Então, é a lateral externa, a lateral do dedinho, e joelho e tornozelo estão bem flexíveis, coxa também. E agora vocês podem voltar a apoiar os pés inteiros nesse deslocamento. Caminha um pouquinho agora com os pés inteiros, percebendo que todas aquelas articulações que a gente mobilizou no começo da aula estão aí presentes nesse deslocamento. Aê! Muito bem, muito bem. Podem caminhar um pouquinho aqui mais próximo da tela agora. Isso. Gente, então olha só, a gente tem aí as bases, né? As bases que sabem onde pisam, bem abertas, né? Bem disponíveis e flexíveis. Então a gente vai dar um passo agora que vai ser o seguinte. Nesse espaço que você escolheu para fazer a aula hoje, você vai olhar um pouquinho para o chão e você vai delimitar uma linha reta. Então, pode ser que você escolha uma linha reta nesse sentido aqui, ó, indo de um lado para o outro em relação à tela, ou você pode escolher vindo para frente, né? Então, você escolhe uma linha reta aqui. Para mim, tanto faz, tá? Você se organiza conforme a sua possibilidade de espaço, que for mais confortável. É possível, né? Não é um trajeto longo, mas é um trajeto curto, mas só delimita para ser em linha reta, porque nós vamos caminhar numa linha reta, né, numa direção bem precisa, tá? E olha só, como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer 4 vezes isso, experimentando uma interação entre apoio dos pés no chão e apoio do olhar no espaço. Então, o primeiro deslocamento em linha reta é com os pés apoiados no chão, muito flexíveis, como já devem estar, né?
E os olhos para o horizonte. Então, essa é fácil, né? Cotidiana, convencional, caminhar nosso de cada dia. Então, marca um ponto ali, olha para o horizonte, constrói aí o seu eixo, a sua verticalidade. Lembrando que esse eixo, ele é móvel, né? Vamos fazer uma vez um teste. Vamos lá. Constrói o seu eixo. Constrói a sua verticalidade. Lembra que ele é móvel, tá? É um eixo dinâmico, ele respira, ele tem espaços. Olha lá para o seu horizonte. Façam, inclusive, um teste, colocando as mãos, uma de cada lado, para testar a amplitude da sua visão periférica. Então, você tem um ponto fixo na sua frente, mas você também tem a visão periférica. Então, trabalha com esse campo amplo de visão. E aí, podem ir. Caminha uma vez indo para frente, chega até o destino que você escolheu, né, como fim. Isso. E aí, descansa e volta do jeito que vocês quiserem, tá? A gente vai fazer só andando para frente hoje. Mas quem quiser, pode voltar de costas. Eu tô vendo que tem algumas voltando de costas, não tem problema. Isso. Muito bem. Vão finalizando essa primeira etapa. A segunda etapa, agora eu vou falar da segunda etapa. Ela vai funcionar do mesmo jeito. Então, vai ser o mesmo trajeto. Mas, dessa vez, o nosso olhar, ele vai começar no horizonte e, conforme a gente vai andando, ele vai buscando o chão. Então, a ideia é que você, do começo da trajetória, olhe para frente e, conforme você vá caminhando, você vai baixando os olhos até olhar para o chão. E aí você chega no seu ponto final olhando para o chão. Tudo bem? Então, valendo. Podem começar quando quiserem. Isso. E faz a volta da maneira que quiserem. Isso aí. Eu tô vendo que algumas de vocês optaram por manter os braços abertos. Os braços, eles estão livres, tá? O que for melhor para vocês. Então, vocês podem tanto deixar os braços soltos, como deixar eles, tá? Fica a critério de vocês. Certo. Então, agora a gente vai para a terceira. Depois que a gente terminar, vocês me contam como foi, tá? A terceira vez vai ser muito semelhante, né? O deslocamento em linha reta, mas a diferença é que no percurso a gente vai olhando para o teto. Então, os pés, né, caminhando pelo chão e o nosso olhar vai se direcionando lá para o teto. Vocês podem direcionar o olhar se o pescoço e a cabeça forem juntos, tranquilo também, tá? Vai lá, quando quiserem. Aê! Quem chegou no limite, faz a volta do jeito que quiser. Tudo bem? Tudo bem, Mária? Isso. Aê! Bom, e a finalização, ela vai ser para a lateral. Então, a lateral, como são duas, essa quarta etapa, ela vai ser feita em duas partes, né? Você vai, conforme anda, olha para um lado, vê até onde você alcança, e aí depois você faz de novo, e conforme anda, você olha para o outro. Então, eu tô andando para frente. O que vira é o meu olhar, e aí vocês veem se ele convida a cabeça, o pescoço, se chega nos ombros, de repente. Façam esse teste. Vai lá. Valendo também. Aê.
Gente, é muito lindo isso, sabiam? É muito bonito olhar vocês fazendo isso. Fica meio poético até. Quem já terminou, eu queria só saber como foi, para quem quiser falar. Então, quem já terminou, se puder chegar e me contar. Os dois lados, Mari, os dois lados. Isso, faz com calma, faz com calma. Eu senti, quando eu olhei para o chão, eu perdi um pouco o equilíbrio, assim, a direção. Tá. Quando eu olhei para o chão. Eu, quando olhei para o lado, o meu pé quis ir para o lado que eu estava olhando. Tá. Quem que falou isso do lado? A Mita? Tá. Eu achei difícil coordenar a cabeça e o pé. Parece que a cabeça quer ir para o lugar onde o pé quer ir, né? Onde o pé está indo. Achei meio complicado. Mas difícil. Eu tive que fazer uma sabotagenzinha, porque eu tinha medo de bater nas coisas. Então, quando eu percebi que estava chegando perto, eu fui o olho para baixo, assim, para ver se eu não ia bater. Tá, teve essa estratégia também em relação a situar, né, no espaço para não ter esse encontro aí, certo? E eu tive Mari, dificuldade para olhar para cima, para caminhar olhando para cima. Foi mais complicadinho. Acho que a Zélia ia falar alguma coisa, né, Zélia? É que andar olhando para o chão para baixo foi mais difícil para mim. Andar olhando para cima foi super fácil. Eu devo estar ali assim, olhando para o alto há muito tempo. Legal. Baixo mais difícil. Tá. Só tô anotando aqui, porque aí a gente vai refinar, né? Quero ir junto. Gente, então, ó, qual que é o objetivo, né? Eu gosto de falar isso. Como nós estamos no nível avançado, então, a nossa qualidade de trabalho de apoios, ela vem muito nisso agora, né? Então, qual que é a minha busca também? É a gente ir trabalhando a qualidade de apoios, percebendo que os pés, eles nos guiam e eles estão ali, ó, fazendo muito bem a função, de modo que eles nos bancam, né? Eles dão conta para que a gente trabalhe com essa região aqui superior, que a gente chama até de centro de leveza, disponível. Então, é bem essa ideia que eu acho que foi em alguma aula, agora eu não vou lembrar quem foi, até vocês me desculpam, mas de uma base bem enraizada para que essa extremidade mais alta, né, de braços e de caixa torácica, fique fluida, fique livre. Vocês trouxeram numa aula a imagem de uma flor, não foi? Eu não vou lembrar agora que aula, eu acho que foi a Mari, talvez, não foi? Então, um pouco isso. Eu tenho até uma imagem muito linda sobre isso que eu vou mandar nos grupos para vocês olharem, que é bem poética. Mas a ideia, então, é qual, né? É garantir a base, garantir a sustentação flexível, jamais rígida, né? Então, a base também tem muita flexibilidade, por isso que ela dá conta da gente. Então, a gente tem todas as articulações dos pés, aí a gente tem os tornozelos que seguram também, que bancam essa flexibilidade, joelhos, coxas, centro do corpo ali na região da bacia. E aí, dali para cima, coluna vertebral, pescoço, cabeça e braços livres para fluírem no espaço. Mas lembrando que o olhar, ele também toca. Então, o olhar também é um ponto de apoio. Então, por isso que eu fiz essa jogada toda para hoje. E a gente vai tentar fazer uma finalização trazendo um pouco isso, né? Então, a gente vai fazer a nossa finalização da aula de hoje mantendo a base estável, porém jamais rígida. Então, o apoio triângulo dos pés, né, na sua percepção de triângulo hoje, vai fixar aí no chão, mas você tem os pés a todo momento fazendo micromovimentos para se reorganizar enquanto você ganha o espaço com esse centro de leveza.
E aí a leveza não é porque está flutuando, né? Porque a gente conversou semana passada que a caixa, às vezes, ela fica assim, ó, muito projetada. Não é sobre projetar, né? É sobre encontrar o peso e, a partir do peso, trabalhar essa fluência, né? Esse diálogo das articulações. Então, eu falei muita coisa, né? Vamos experimentar. Então, os pés apoiam no chão, acha uma direção no espaço para você, não precisa ficar de frente para a minha tela, pode virar de lado, pode virar de costas, pode virar de diagonal, a direção que vocês quiserem. E aí vocês vão deixar os braços soltos, braços direcionados para baixo, um de cada lado. Só para a gente neutralizar um pouco, observem mais uma vez esse enraizamento dos pés. Então, os pés enraizados no chão, porém ainda flexíveis e disponíveis. E essa construção de eixo de tornozelos, joelhos, coxa, a bacia aí no centro do corpo. E aí, sobre a bacia, a caixa. Depois vem, né, pescoço, a cabeça e os braços que estão bem direcionados, bem entregues, né? Existe uma distância saudável, né? Uma distância boa entre as suas orelhas e os seus ombros para que eles cedam, para que eles pesem, que eles fiquem entregues também. E aí, com as duas mãos palmadas, a gente vai varrer a caixa para baixo. Então, faz esse movimento descendente da caixa, convida a sua caixa torácica, igual na semana passada, né? Para ganhar esse apoio de qualidade, não precisar ficar, né, expandida. Isso. Deixa entregar, dissolve, dissolve, dissolve. Isso. E aí a gente vai fazer só uma vez, porque eu acho que isso ajuda muito, tá? Todo mundo aqui já conhece. Então, a palma das mãos sobre os olhos, ombros soltos, sente o peso das mãos, puxa o ar um pouco mais profundo do que o habitual e solta o ar, deslizando as mãos pelo rosto até que cheguem sobre a caixa torácica. E aí eles chegam sobre a caixa bem aderentes, né? As mãos bem pesadas, convida a caixa para ceder, puxa o ar um pouco mais profundo. E aí quando soltar o ar, ajuda, né, a empurrar a caixa com as mãos. Então faz uma pressãozinha aí na caixa, bem sutil. Deixe escorrer, vai até o abdômen, que é a região 4 dedos abaixo do umbigo. E uma última vez, puxa o ar. Solta e entrega os braços, um de cada lado. Convida o seu olhar para se direcionar aí à sua frente. O olhar está apoiado no espaço, então o olhar, ele recebe as imagens, aquele olhar passivo que a gente vem comentando. E observa agora, aos poucos, né? Se convida aos poucos para trazer esse movimento articular desse centro de leveza. Então, acho que vamos pensar aqui nessa região entre as clavículas, que chama os ombros. Então, vejam o que ressoa em vocês quando eu falo centro de leveza. Qual é o tipo de movimentação que vem dessas articulações? Os ombros, e pontar braços. Ai, eu travei de novo. Eu travei de novo, mas eu tô seguindo, tá? Então, vão convidando, né? Vão se abrindo para isso que a gente está chamando de centro de leveza. Como que isso ressoa em vocês? Até que vocês realmente desenhem, né? Vão esculpindo com esse movimento o espaço de vocês.
Então, agora, a gente vai buscando uma interação um pouco mais precisa no espaço. A gente tem as costas inteiras em conexão nesse movimento, e a gente tem os braços e o olhar. Então, tudo vai finalizando com o olhar e vai finalizando nas suas digitais das suas mãos. Veja que musicalidade é essa do seu centro de leveza. Que música toca no espaço onde você dança? Qual é a sua música desse momento? E por último, enquanto você mantém esse movimento, né, essa interação das articulações, veja de que forma os seus pés, eles vão fazendo microajustes para garantir o seu eixo. Então, existe respiro, existe movimento nos tornozelos, nos joelhos, nas coxas, mas eles também te sustentam. E os pés lá na base, né, aquela referência do triângulo que eu dei, está o tempo inteiro em micromovimentos. E aí eu vou colocar uma música para somar a essa qualidade de movimentação que vocês chegaram. Vocês podem conversar com a música ou não, ou continuar com a sua própria música. Sous le soleil, il y a les cieux, et sous les cieux, il y a les cils. Sous les cils, il y a les yeux, et sous les yeux, il y a une île. Et sous l'île, il y a le bleu, sous le bleu, alors, sous le bleu, L-A-U-R-E, sous le bleu, il y a l'aurore, sous le sable enseveli, l'or enseveli, sous l'or enseveli, sous le sable enseveli, le sable enseveli, l'or enseveli. E se der vontade de levar para o espaço e ganhar o espaço outras direções, vocês se sintam à vontade. Então, se der vontade de caminhar com esse movimento, deixa chegar. Sous il et elle, il y a la lune, et sous la lune, il y a le miel. Sous le miel, il y a un lit, sous le lit, il y a le ciel, sous le ciel, alors, sous le ciel, elle a où elle dort, sous le sable enseveli, Isso aí, gente. l'or enseveli, sous l'or enseveli, sous le sable enseveli, l'or enseveli, sous l'or enseveli, sous le sable enseveli, sous le sable enseveli, l'or. Sous le ciel, il y a l'orage, et sous l'orage, il y a les amants. Até que aos poucos você vai buscando uma conclusão. E essa conclusão é só para quem está vendo de fora, porque para vocês de dentro, o movimento vai continuar ressoando. Então a gente vai concluindo a movimentação que está lá no espaço, os olhos que estão para o espaço, os braços que estão para o espaço. Então eles vão chegando mais próximos e vai ficando só um pulso interno, né? Que a gente pode até fazer uma referência a esse tambor que a música traz, as batidas do coração. Então, ficam esse pulso, coração, circulação, né? Tudo que você está trocando com o ambiente, com o ar que entra, ar que sai. Então, mantém esse pulso, mantém o olhar longe, não olha para a câmera agora, deixa o olhar longe. Ganha esse espaço com o apoio do seu olhar. Esse espaço tão conhecido, tão costumeiro, né, cotidiano, mas como é que você em relação a ele agora? Então, as suas costas, veja se elas estão presentes, se você ocupa esse espaço inteira, frente, laterais, costas, pés, topo da cabeça. E assim, essa reenergizada, né, essa projeção, nossa projeção no mundo, que é importante a gente sempre resgatar para dar conta de seguir.
Muito obrigada pela aula. Faltou uma música. Faltou, Mari, não deu tempo. Linda, obrigada. Ótimo final de semana. Obrigada, lindeza. E até amanhã à noite, na sua dança. Obrigada. Até amanhã à noite. Gente, vou dançar amanhã. Sucesso amanhã, viu, Bom linda? final de semana. Obrigada. Sucesso. Obrigada. Tchau, linda. Tchau, gente. Beijo, saudades de vocês. Muita, né? Diane. Tchau, Mita. Até quarta. Tchau, Dulce. Tchau. Meninas, Tchau, gente. Bom fim de semana. faltou nosso abraço. Oi? Faltou nosso abraço. Sintam-se abraçadas. Ai, muito obrigada. Vocês também. Obrigada. Beijo. Bom fim de semana. Igualmente. Que delícia, né? Não sei sair. Eu acho que é um... Para mim, ele fica no meio da tela, Mita. É um vermelhinho, assim. Mas não tem problema também. Quando eu fechar, todo mundo cai. Mas acho que a Mari travou, né, Mari? Tudo bem? Eu vou encerrar. Você tá travada para mim. Ah, deu. Saiu. Então, fechou.